Sim, Senhor Elisângela. Félix, pode falar. E, desculpa, é comigo, puxe? Posso falar? Sim, sim. Obrigada. Eu basicamente tenho três questões. Uma ainda relacionada à limpeza. Percebi ao longo da apresentação que é preciso revirarmos constantemente a aceleradora. E esse revirar, o que é que significa? Qual é o tratamento que se dá às fezes das aves? Porque à medida que elas vão defecando, depositam na aceleradora. Então, neste processo de revirar, a ideia é evitar o contato com as fezes vão, vamos lá, a parte inferior, e temos a aceleradora para cima. Como é que isso funciona? E qual é, efetivamente, o tratamento que se deve dar às fezes das aves? E queria compreender melhor a questão da proporção A1, A2 por ave, considerando as idades. A doutora no fim esteve a mencionar, naquela tabela, que indica o preço, não é? A questão de A1, diz qualquer coisa que não percebi muito bem, e se tivesse que produzir 500 frangos, como é que eu faria? Não seria, vamos lá, uma multiplicação, não seria necessariamente proporcional, dizer que são 2, porque a ave consome acho que 2,1 quilo, depois a outra, não percebi muito bem, queria ter melhor entendimento sobre isto. E a última questão, provavelmente, estaria relacionada ao fato de termos aqui, apresentou-nos essa tabela do custo de produção de 100 frangos. E a questão que me veio à mente foi, e qual seria mais ou menos o custo para a construção? Será que temos alguma ideia? O que é que isso significaria? Construir, comprar lona, rede, e tudo. Para quem quer avançar assim com o investimento inicial, o que é que exatamente isso envolve? Já está claro para a compra das aves e a ração até ao fim do processo, mas a questão da própria infraestrutura, será que há algum levantamento, alguma informação voltada a isto? Obrigada. Sim, obrigada, senhora Akushi. Senhor Félix, levantou a mão, pode colocar a sua questão? Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, pode falar. Sim. Uma das questões, a colega que acaba de se explanar aqui já seguiu em frente por mim. Mas ficou uma relacionada com a questão da vacinação. Quando a doutora estava a explicar lá na aula, dizia que antes da vacinação temos que dar vitaminas. Então, o que veio depois, no meio disso, como explicação, não pude perceber melhor. Então, eu gostaria que ela repetisse um pouco esse ponto aí, para ver se entendo um pouco mais. Obrigado. Doutora Estela, peço que pode responder estas primeiras 3 intervenções e depois vamos abrir espaço para outras. Ok, muito obrigada, Elisângela. Eu não sei se anotei todas as questões, mas vou tentar no máximo responder na medida do possível. A senhora Felicidade perguntou qual é a melhor hora para receber os pintos. Eu acabei misturando as perguntas, algumas perguntas do chat e algumas perguntas que consegui captar aqui pela participação dos alunos. E a senhora Felicidade pergunta qual é a melhor hora para receber os pintos. Normalmente recebe-se os pintos no período da manhã ou no período da noite. Por quê? Pela questão do transporte, ok? Não se pode transportar e receber os pintos enquanto está muito quente. Tem que ser num período fresco. Primeiro, evita a questão de estresse nos próprios pintos e, segundo, evita também mortalidade, porque nós sabemos que os pintos são muito sensíveis a temperaturas muito elevadas, calor, e a forma como nós transportamos é muito complicado. Essa é a metodologia que nós usamos aqui em Moçambique, receber os pintos de manhã ou receber os pintos no final do dia. Mas, quando os pintos são transportados devidamente, em condições, num carro com transporte, pode-se receber a qualquer hora. Um carro com ar-condicionado devido, um carro que não tenha assim muitas oscilações em termos de transporte estrada, pode receber os pintos a qualquer hora, ok? Mas nós aqui temos a tradição de receber
ou no início da manhã, ok? Normalmente a partir das 5 até as 8, ou então no final do dia, para evitarmos o estresse. A senhora Cremilda colocou duas questões. A primeira tem a ver com a questão das vacinas, o que deve-se fazer antes de dar e depois de dar a vacina. E pergunta qual é o peso mínimo que devemos receber os pintos. Antes de darmos a vacina, nós temos que preparar as aves. Como é que nós preparamos? A vacina normalmente é uma vacina líquida, ok? Nós temos que colocar na água a vacina. Então, preparamos a vacina. A forma como temos que preparar a vacina, existe um vídeo próprio, ok? Mas vou aqui dar alguns aspectos gerais. A vacina nós compramos, vem numa cápsula, que é uma cápsula pequena, ok? Deve ser transportada dentro, numa temperatura adequada, ok? Normalmente colocamos gelo e transportamos assim e chegamos em casa, conservamos na geleira, ok? É onde deve ser conservada a vacina. Chegou o dia da vacinação, primeiro nós temos que vacinar numa hora fresca, que significa que temos que vacinar ou de manhã ou à tarde. Não podemos vacinar no momento de muito calor, não podemos vacinar no momento de muito estresse, não podemos vacinar no momento de doenças, ok? Aves doentes não podem ser vacinadas. Então, levamos aquela cápsula da vacina, colocamos dentro da água, abrimos a cápsula dentro da água, ok? Misturamos em 10 litros de água, dependendo do tipo de vacina que comprou, e vamos administrar os nossos pintos. Antes de dar a vacina, é importante deixar os pintos sem comer, okay? Desculpa, sem comer não, sem beber, ok? Que é para criar sede. Mas não cria muita sede, porque senão vão acabar lutando na hora de tomar a vacina. 30 minutos, no máximo 45 minutos, é mais do que suficiente. Algumas pessoas prolongam até 1 hora, mas não mais que isso. É apenas para criar sede. Então, tiramos apenas a água, deixamos a comida. Preparamos a vacina fora, distribuímos nos bebedouros e voltamos a colocar na nossa capoeira, ok? Voltamos a colocar na nossa capoeira. Os pintos vão beber a água, ok? Da vacina. Logo depois da vacinação, nós administramos a vitamina, ok? Para quê? Normalmente a vacina, logo que os pintos tomam a vacina, tem algum problema que parece tosse, mas não é tosse. Então, a vitamina vai ajudar a alimentarem-se melhor. Então, antes da vacina e depois da vacina, devemos sempre administrar a vitamina, ok? A vitamina reduz o estresse e aumenta o apetite, podemos assim dizer, nos pintos. Em relação ao peso mínimo, para adquirir os pintos, este peso varia de 35 gramas a 40 gramas. Se nós recebemos um pinto com um peso abaixo de 35 gramas, esse pinto vai nos dar muito trabalho para crescer. Então, é necessário assim que chegarem os pintos, é necessário pesar. E o peso mínimo deve ser de 35 gramas. Como é que nós vamos pesar os pintos? Não vamos pesar um por um. Por exemplo, se recebemos 500 pintos, não vamos conseguir pesar um por um. Vamos tirar certas amostras, ok? Então, vamos pesar 5 pintos ou vamos pesar 10 pintos, ok? E vamos saber e calcular a média para saber quanto é que pesa cada um dos pintos, ok? A senhora Carmen pergunta como é que se deve desinfetar a cerradura. A cerradura deve ser desinfetada, sim, ok? E deve-se usar o desinfetante que nós usamos para poder desinfetar o equipamento, para poder desinfetar as paredes, ok? É por isso mesmo que nós devemos colocar a cerradura e desinfetar mesmo, ok? Preparamos o desinfetante e vamos burificando, vamos colocando, fazemos aquele fó, ok? Na cerradura, viramos a cerradura, desinfetamos, burificamos de novo a cerradura e deixamos repousar. Não significa que é para molhar a cerradura toda. Não, não há necessidade de molhar a cerradura toda, ok? Vamos só burificando a cerradura, virar, burificar e deixar a cerradura descansar à espera da recepção dos pintos, ok? E pode-se fazer o mesmo, nós podemos desinfetar também a capoeira ou o aviário com os animais dentro. Por exemplo, se nós tivermos visita de alguém, se tivermos alguma doença, então podemos desinfetar a capoeira com os animais dentro. Alguém colocou também a questão da importância de revirar a cerradura. Qual é o tratamento que nós temos que ter com as fezes, ok?
Por que que temos que virar a serradura? Nós temos que virar a serradura ou a cama, né? Temos que virar exatamente para evitar, para quem já cria, se calhar já teve essa situação, nós temos um vídeo também que mostra, por baixo da serradura, muitas vezes, fica uma umidade, e essa umidade pode criar certos vermes, e isso pode trazer doença para os animais. Então, é importante virar a serradura para manter a serradura sempre fresca, seca, para manter a serradura seca. Se tivermos uma parte da serradura molhada, temos que tirar aquela serradura e voltar a colocar outra. Mas temos que revirar a serradura, no mínimo um dia sim, um dia não, nós temos que revirar a serradura. Isso ajuda a manter também a cama confortável, porque a serradura, passado alguns dias, cria como é que eu vou explicar? Cria certas montanhas, fica muito sólido, fica duro em determinadas partes. Então, é necessário revirar e criar um certo conforto nas aves. Não sei se anotei bem aqui a questão do Akushi, que também falou sobre a quantidade que temos que ter por ave, A1 e A2 por ave. Normalmente, o pinto, desde a chegada até o abate, consome 1 kg de A1 e 1,7 de A2. Ok? 1 kg de A1 e 1,7 de A2. Essa é a média. Isso significa que é a ração que nós temos que gastar até completarem 30 dias. Ok? Então, os cálculos feitos para 100 pintos, nós precisamos de 2 de A1 e 3 de A2. Ok? Se tivermos, por exemplo, 200 pintos, já precisaríamos de 4 de A1 e 6 de A2. Ok? Mas, quanto mais pintos nós temos, essa proporção é cada vez menor. O que significa que, se nós tivermos, por exemplo, 200 pintos, podemos gastar menos de 6 sacos, podemos gastar 5 sacos, ok? Mas a proporção básica e a proporção aprovada cientificamente é 1 kg de A1 e 1,7 de A2. Deixa eu aproveitar ver aqui no bate-papo algumas questões que podem ter ficado. Tem aqui a Machacaire João, ok? Pergunta, uma cápsula de vacina está para quantos litros de água? Isso depende da vacina que nós compramos. Existem vacinas que uma cápsula está para 10 litros e existem vacinas que uma cápsula está para 2,5 litros, ok? Existem vacinas para 1.000 doses e existem vacinas para 250 doses, ok? Significa que se for para 1.000 doses, tem que misturar em 10 litros de água. E cada litro equivale a 100 pintos, que é 1.000 doses, estamos a falar de 1.000 pintos. Então, se compramos uma vacina que é para 1.000 doses, significa que vamos misturar em 10 litros e cada litro está para 100 pintos. Okay? Muitas vezes, aqui em Moçambique tem poucas opções de vacinas com doses menores. Então, é importante verificar esse aspecto. E, então, depende do tipo de vacina que compra e depende daquilo que está escrito no rótulo da vacina. O Naftal pergunta como diferenciar as vacinas, ok? A diferença das vacinas, nós temos a primeira vacina, que é para Newcastle, temos a segunda vacina, que é para o Gumboro, e a última vacina, que é a terceira também para Newcastle. A diferença está nas doses. Então, depende da vacina que nós vamos comprar. Se essa vacina é para 1.000 doses ou se essa vacina é para 250 doses. A Márcia também, né, não sei se esteve ontem, mas algumas questões que ela coloca já respondemos ontem. A questão de dar a vitamina ou dar o açúcar, sempre melhor dar vitamina, não estimulante, vitamina simples. Anti-estresse é o que nós damos aos pintos quando acabam de chegar. A tabela de controle de peso, nós vamos enviar, a Telma vai enviar, já existe, e a Telma vai enviar
O que fazer quando os pintos não tiverem um peso ideal para a idade? O frango da mamã tem uma tabela, nós temos uma tabela que disponibilizamos a todos os clientes e estudantes, onde controlamos o peso do nosso pinto desde a chegada. Então, ali temos os parâmetros, nós sabemos que o pinto, assim que completar uma semana, deve ter um peso X. Então, vamos comparar com o peso que nós temos do nosso aviário. Caso esteja abaixo do peso, temos que começar a administrar estimulantes. Temos que ver o que está a acontecer para estar abaixo do peso. Existem vários tipos de estimulantes que podemos administrar, ok? Mas não é o desejável. O que significa que quando nós cumprimos com todas as medidas sanitárias, alimentação, ventilação, não vamos precisar de dar estimulantes, porque quando nós damos estimulantes, quando nós damos antibióticos, nós estamos a gastar ainda mais. Então, significa que quanto mais gastos nós temos, menos é o nosso lucro. Então, temos que ter em conta essa questão. Ok? A altura ideal para a capoeira também falamos ontem, na aula de ontem, mas quanto mais alta, e tem um vídeo também que fala sobre isso, mas quanto mais alta for a capoeira, melhor, porque areja melhor, ok? A circulação do ar é melhor. É melhor. Existem vários tipos de desinfetantes, ok? Um deles que usa-se bastante e que é muito famoso na praça é o Viroquil. Então, usa-se o Viroquil para desinfetar tudo. Desinfetar o aviário, as paredes, os equipamentos, bebedouros, comedouros. Pode-se usar também para fazer o pé-dilúvio. Usa-se para desinfetar tudo, as pás que nós usamos, completamente tudo. Acredito que é tudo. Acredito que é tudo. Elisângela, se tiver mais alguém com alguma questão, estou aqui para responder. A Carmen tem a mão levantada. Não sei se quer falar outra vez, Carmen. É assim, eu estava aqui a bater-me com a cabeça em relação à quantidade da ração que nós temos que dar, não é? A doutora tinha dito 1 quilo por cada um pinto, correto? É isso? Sim. Então, cada pinto... Sim, Carmen, desculpa lhe interromper, só para criar uma interação. sim. É assim, o pinto, a partir do dia que chega até o abate, deve consumir 1 quilo de A1 e 1 quilo de A2, e 1,7 de A2. Correto. Então era isso mesmo que eu queria perceber, porque eu estava achando, como eu tenho poedeiras, então eu estava aqui a calcular qualquer coisa que está errada, então realmente eu estava errada, agora deu para perceber bem. Sim, é que, diferente das poedeiras que só comem o A5, o frango de corte consome A1 e A2. Então, para cada pinto vai consumir 1 quilo de A1 e 1,7 quilo de A2 até o abate, até os 30 dias. Até o abate. Até o abate. Então, significa que do primeiro dia até mais ou menos os 18 dias, consome A1. Então, depois disso, vai consumir o A2 até o abate. O A2. Ok, tá. Obrigada. Félix, tem a mão levantada, quer falar? Sim. Alô? Por favor. Sim, a minha questão vai no concernente às raças dos pintos, o cobre e o rosse, onde a doutora lá diz que a melhor raça significa melhor desempenho, é o melhor desempenho. Isso tudo ainda se define lá na maneira como se trata, o maneio, o que é tudo mais. Mas o que eu pude perceber ainda na explicação dela é que o fato de existir o cobre, o raça,
é porque no meio, o cobre e o rosso, é porque no meio dessas duas raças existe um diferencial. Então, eu queria saber qual é que é esse diferencial e que vantagem a gente poderia tirar no meio desse diferencial entre essas duas raças. Muito obrigado. Muito obrigado, Félix, pela questão. Realmente é uma questão muito pertinente. O que tem acontecido com a raça dos pintos, nós temos o cobre e temos o rosso. Okay? Primeiro, é muito difícil para o criador, não é? A pessoa que está a criar, saber com certeza qual é a raça dos pintos que está a levar, se não for informado pela incubadora. É muito difícil ainda pinto saber qual é a raça. E é muito difícil também, enquanto pinto, saber qual é fêmea, qual é macho. Porque tem muitos clientes que dizem que não, eu levei muitas fêmeas, levei muitos machos. É quase que impossível identificar no frango de corte qual é o macho e qual é a fêmea. A raça Kobe tem as suas vantagens, ok? Em termos de desenvolvimento, ok? É uma raça que desenvolve melhor. Normalmente, os seus pintos são pintos um pouquinho maiores em relação à raça roça. O roça também tem as suas vantagens, é um pouco mais resistente nos primeiros dias, ok? Mas o desenvolvimento é um pouquinho mais lento que a raça Kobe. É o que eu estava a dizer, existem diferenças entre as duas marcas, mas são diferenças muito pequenas que no final dos 30 dias praticamente temos o mesmo resultado. É como se nós tivéssemos duas marcas de arroz, okay? Diferentes, mas que no fim produzem praticamente a mesma refeição. É o que acontece com o frango de corte. Não é possível dizer aqui, por exemplo, que o Kobe é melhor que o Ross. Nós vamos encontrar alguém que está a criar o Ross e diz que o Ross é melhor que o Kobe. Okay? Então, não existe assim uma diferença clara que diga que o que é melhor que o outro. Okay? Tudo depende muito da forma como nós estamos a criar. Okay? O Kobe normalmente requer um pouco mais de trabalho no início, na chegada, okay? Mas no final dos 30 dias, o desenvolvimento tem que ser o mesmo. Há quem diga que Kobe é uma raça um pouco mais baixa, em termos de estatura, ok? O frango engorda, mas continua baixo, continua numa altura um pouco mais baixinha. Enquanto que o Ross é uma raça um pouco mais alta, tem um pouco mais de altura, ok? Mas em termos de peso e em termos de carcaça, que é depois de depenar, depois dos 30 dias, nós temos que ter praticamente os mesmos resultados. Podemos ter diferença de gramas, mas tudo depende da forma como nós criamos. Ok? Félix, não sei se consegui responder. Já conseguiu, só que eu gostaria de saber, talvez, uma questão um pouco mais direcionada. O frango de mamã, por exemplo, eu, por exemplo, como aluno, como principiante, se eu chego à loja do frango da mamã, estou disposto a que investimento quero criar, qual é a raça que o frango da mamã ou a doutora diretamente poderia me aconselhar a principiar com isso? Tendo em conta esses aspectos todos. Sim, já percebi. A questão do Félix é uma questão que nós recebemos diariamente. Por exemplo, a ração, vou dar só um exemplo da ração. Nós temos várias marcas de ração, 5, 6, 7 marcas de ração. Temos Companhia, temos Kobe, temos Forte, temos Feedmaster, temos a ração da Cauena. Então, nós temos vários tipos. Então, a pessoa chega, por exemplo, na loja, encontra vários tipos de ração a um. Então, pergunta, mas qual é a melhor marca da ração? Qual é que eu posso comprar? Em termos de conteúdo, o Frango da Mamã já fez um estudo. Praticamente toda a ração A1 tem aquele mínimo que é desejado.
tem um mínimo de proteínas, tem um mínimo de cálcio, tem um mínimo de soja. Então, praticamente todos têm um mínimo de tudo. Então, e depois associado também ao fato de o frango da mamã ser revendedor. Nós podemos, por exemplo, dizer, leva a ração forte, porque a ração forte é boa. Mas, ao lado, pode estar um cliente que diz que não, eu estou a usar a ração da companhia e é muito boa. Então, é uma questão um pouco complicada. Por exemplo, se for a uma loja da Geste e chegar numa loja da Geste e perguntar qual é o melhor tipo de pinto, é Kobe ou é Ross? A Geste normalmente tem Ross. Vai te dizer que é Ross. É por aí. Então, normalmente, eu não gosto de enganar nem os clientes, nem os alunos, dizer que a marca X é melhor que a marca Y. Porque o que está acontecendo aqui é diferença de marcas apenas, é diferença de empresas apenas. Em termos de conteúdo mínimo obrigatório que devem ter, todas têm. E todas devem ter. Então, se me perguntar qual é a melhor marca, se me perguntar qual é a instituição que dá a melhor aula de frango, de corte, eu vou dizer que somos nós. Então, fica complicado responder a essa questão. O frango da mamã também cria, e nós já usamos tanto pintos Ross, tanto pintos de Kobe, já usamos a ração da companhia, já usamos a ração da Forte, e temos tido bons resultados. Então, no estudo que nós fizemos, chegamos à conclusão que, independentemente da marca dos pintos, a questão do manejo ou a forma como cuida-se dos pintos é que determina o seu resultado. A percentagem de dizer que o pinto não tem qualidade ou dizer que a ração não tem qualidade é uma percentagem muito pequena mesmo. E quando encontramos essas situações, as fábricas responsabilizam-se. Se, por exemplo, nós achamos que a ração não está boa, porque acontece isso. Se achamos que a ração não está boa, é companhia, não significa que vai levar forte e estará boa. Pode dar o caso de ter o mesmo problema. Então, é só reportar e a fábrica resolve o problema, repõe os danos. Está bem? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Doutora, temos aqui uma questão do Raimundo. Ele questiona, depois de comprar o lote que contém pintos sem qualidade, o que é necessário fazer? Primeiro é preciso saber como é que observou que os pintos não têm qualidade. Porque quando os pintos não têm qualidade, muitas vezes nós percebemos na recepção. Então, não recebam pintos sem qualidade. Não recebam pintos que estão abaixo do peso. Não recebam os pintos que logo na chegada apresentam algum problema de cansaço, apresentam alguma deficiência, não andam, não ficam parados. Então, não recebam esse tipo de pintos. Ok, já recebemos ou não verificamos e recebemos os pintos. O que temos que fazer é ter cuidados, ok? Aumentar o aquecimento, aumentar a questão das vitaminas, e controlar o peso, ok? E em 7 dias, normalmente, as incubadoras aceitam reclamações de até 7 dias. Depois de 7 dias, é muito complicado aparecer e dizer que o pinto não tinha qualidade, porque a mortalidade devida ou a mortalidade causada por algo que veio da incubadora reflete-se logo nos primeiros dias. Então, é importante reportar onde adquiriu os pintos, o que está a acontecer com os pintos. Sim. Então, o que está a acontecer com os pintos, como é que os pintos estão, ok? Então, quando verificamos que realmente os pintos estão com algum atraso, aí vai nos dar trabalho. Temos que reforçar, redobrar os nossos esforços, aumentar a quantidade dos bebedouros, dos comedouros, porque o pinto, quando é muito pequeno, está com atraso, não pode levar tempo à procura da comida e da água, tem que estar disponível. Então, tem várias coisas que podemos fazer. Aumentamos a vitamina,
damos promotor de crescimento, controlamos o aquecimento, mexer a comida para estimular a alimentação. Nós temos que entrar na capoeira e mexer a comida no mínimo 6 vezes por dia. Então, significa que nós temos que estar constantemente a entrar no nosso aviário e mexer a comida, tirar os excessos da serradura, porque caem lá na ração, então tem que tirar os excessos. Então, dão realmente um pouco mais de trabalho do que os pintos que nós recebemos já com qualidade. Então, é o que nós devemos fazer e sempre reportar onde adquirir os pintos, o que está a acontecer. Quando temos mortalidades antes de 7 dias, a incubadora responsabiliza-se e normalmente repõe. Mas o que acontece com os nossos avicultores? Apresentam a reclamação, o pinto já tem 30 dias, já tem 35 dias, não tem como responder a essa reclamação. Não tem como, porque com essa idade, os frangos já deveriam estar fora do aviário, já deveria ter sido vendido. O frango já está numa idade de abate, ok? Não sei se há mais alguma questão, se está claro. Temos mais uma questão da Márcia, e que ela quer saber como saber se o frango tem tosse. E quais as causas da tosse, tratamento? Como saber se o frango... Sim, como saber que o frango que o frango ou pinto tem tosse? Eu não sei se aqui no grupo, aqui na sala, já tem alguém que cria, porque se tivesse alguém que cria, poderia dar a sua experiência, mas também, se calhar, pela hora, já está um pouco avançada a hora. O pinto, quando tem tosse, o pinto tosse. Essa é a resposta que podemos dar. O pinto tosse mesmo. Mas, na verdade, é uma tosse que parece um espiro, okay? Parece um espiro e faz um barulhinho, parece um ruído. A pessoa entra no aviário, fica no silêncio, há de ouvir o barulho. Parece um ruidinho, parece um espiro. Então, percebe-se que o pinto não está bom, não está bem. Esses são os sinais da tosse. Normalmente, quando o avicultor está a iniciar, pode ser difícil perceber. Então, o que nós aconselhamos entra no seu aviário, fica no silêncio e faz um vídeo. Comportamento dos pintos, e o próprio ruído. Então, envia-nos, ou envia no grupo, também tem outros experientes, e lá vai se dizer mesmo se é tosse, porque é muito simples, para quem já está a criar, é muito simples. É um barulhinho, é um ruído diferente do ruído normal, ok? Essa questão é o mesmo que perguntar, tá bem, eu fui à maternidade, tive meu bebê, como saber que o meu bebê está com fome? Vai chorar. Como saber que meu bebê está com tosse? Vai tossir. Então, é mais ou menos essa resposta. Então, aproveitem os grupos que o Frango da Mamã tem muitas pessoas experientes lá, e podem também mandar os vídeos diretamente para nós, vamos também apoiar. As causas da tosse, não há diferença entre a tosse no pinto e a tosse no ser humano, praticamente, num bebê. Se nós deixarmos o bebê apanhar corrente, vai tossir. Se nós deixarmos o bebê molhar com água, vai tossir. Se nós deixarmos o bebê dormir... Acho que a doutora Estrela caiu. Ok. Mas eu consigo ouvir, Elisângela, não sei se conseguem me ouvir. Ok. Eu é que não estava a ouvir. Sim, eu estava a dizer que as causas da tosse nos pintos são as mesmas causas da tosse num bebê, por exemplo. Se nós deixarmos o bebê dormir com uma corrente de frio, vai apanhar tosse. A poeira da serradura cria tosse. Okay? Se nós deixarmos um bebê na rua apanhar poeira, vai apanhar tosse. Então, existem vários fatores, existem várias causas da tosse. O fumo da lenha também para o aquecimento pode criar tosse. Okay? Então, é preciso ter um certo cuidado para que os animais não tenham... E tosse é uma doença, e doença é preciso tratar, é preciso cuidar para que melhore.
O mesmo acontece com as diarreias. Nós temos um panfleto onde colocamos lá, onde temos lá as causas da diarreia, como tratar, as consequências, se não tratar, o que acontece com a diarreia. Então, a Telma pode partilhar no grupo também, ok? E se tivermos alunos aqui que não estão também em algum outro grupo de Frango da Mamã, podem entrar no grupo, porque lá às vezes colocamos alguns vídeos, os próprios membros também colocam vídeos, então é importante ter uma troca de experiência muito positiva. Sim, Elisângela? Sim, doutora. A propósito da questão da tosse mesmo, eu ia sugerir que cada um de nós fosse, para aqueles que não sabem como é uma tosse, que fôssemos procurar na internet se alguém encontrar algum vídeo de um frango a tossir, que mande para o grupo, que é para os outros poderem ver o que é ou como é um frango a tossir, né? Na onda disto que a doutora dizia, que vamos partilhar, vamos trocar experiências e vamos aprender todos. Bem, estamos mesmo muito fora da hora, estamos com todas as questões respondidas. Se houver alguma questão que ficou por responder, pedimos que coloquem no grupo do WhatsApp, que a doutora a qualquer momento poderá responder. Se não houver mais nenhuma pergunta assim urgente agora de insistência, penso que podemos encerrar a nossa reunião por hoje e voltamos amanhã. Alguma questão de última hora? Bem, o silêncio. Tem o seu pronunciamento. Diga. Digo, o silêncio tem o seu pronunciamento, tem o seu significado. Quem cala consente. Claramente. Claramente. Ok, meus amigos. Doutora, muito obrigada pela sua prestação, pela sua apresentação, muito rica como sempre. Creio que vamos ficar por aqui hoje e até amanhã. A todos os participantes, obrigado pela presença, obrigada pela participação, a atenção e as questões colocadas. Conforme dissemos, alguma dúvida de insistência podem colocar no grupo, será respondida. E esperamos-vos aqui amanhã. Estaremos com o livro de presenças para anotar as presenças. Não faltem, não se atrasem. Boa noite a todos. Obrigado. Até amanhã. Obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigado. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.